Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, eu, pastor evangelista Douglas, mais uma vez, compartilhando com vocês uma palavra, né? Estava ali na minha casa hoje, como de costume, hoje domingo, tirei o dia para descansar, passar com a família, né? Meditar um pouco. O Senhor me despertava, né? A sair do meu estado de conforto, da minha zona de conforto, o meu espaço, entendeu? E estar na presença dele. Havia no meu coração, claro, uma necessidade em fazer isso, em me separar por alguns momentos. E ali eu saí da minha casa andando mesmo, né? E andei mais ou menos aí cerca de uns 500 metros a 1 quilômetro e vim estar aqui nesse vale. Esse vale é um vale de oração, né? O nome desse vale é o Vale da Aliança, assim dado pelas pessoas que buscam orar aqui nesse vale. E estando aqui, eu não vim para orar, eu não vim aqui para criar um nível de espiritualidade muito grande, algo parecido. Eu vim aqui simplesmente me separar, como o Senhor falou, e palestrar com Deus, né? E ali eu sentado aqui numa escada que tem, né, na descida do vale, né? Eu me sentei ali e fui palestrar com Deus, fui falar algumas coisas com Deus, fui passar, né, algumas coisas para Deus. Haja visto que a palavra orar significa falar com alguém, ou seja, falar com Deus. Então eu ali falei com Deus, né, algumas coisas. Mas aí falando com Deus, quando eu terminei ali o meu discurso na presença de Deus, na pessoa do Espírito Santo, o Senhor me despertava a respeito de algo, e aí eu resolvi fazer essa gravação desse vídeo. Amém? Eu queria apresentar para você a respeito da oração, a respeito de como você tem orado, como as pessoas têm orado, como é que as pessoas iniciam uma oração, como que eu entro da oração, como eu saio, como eu atinjo, né, o meu milagre. Eu queria passar para você 3 condições para você fazer uma oração e 3 níveis de escala para você estar orando na presença de Deus. Lembrando, oração é falar com Deus, não precisa saber orar, você precisa querer falar com Deus e falar com Deus. Então, a primeira questão que eu queria te apresentar é uma palavra que é dita pelo apóstolo Paulo em uma das suas cartas. Ele diz assim: se eu oro, né, a Deus, eu oro bem. Se eu oro, né, em espírito, eu oro bem. Aí ele disse: se eu orar em línguas, ainda assim eu também oro bem. Então você tem diversas maneiras de você orar. Você pode orar em espírito, você pode orar se expressando o que é falando, e você pode orar em línguas, né, que é uma linguagem dos anjos que só Deus entende. Então, a primeira condição para você começar a oração, quando você orar, você precisa entender como é que você vai começar a orar. Então, você entra na presença de Deus de joelho, em pé, andando, deitado, né? A opção, né, a proposta é de joelho. Você entra na presença de Deus e como que você começa a orar? Primeira condição e a primeira posição de escala é se arrepender. É isso mesmo, se arrepender. Primeira condição na oração, você vai se arrepender. Você vai orar a Deus, você vai falar: Senhor, o meu dia foi assim. Senhor, o meu dia foi assado. Deus, eu tive um dia assim. Deus, eu tive um dia assado. Aí você vai fazer o quê? Você vai se arrepender. Senhor, eu pratiquei isso, eu fiz tal coisa. Deus, eu cometi tal delito. Deus, eu sou injusto. Eu sou uma pessoa que não tem o direito de ser alcançado. Eu sou um pecador, eu sou miserável. Você vai questionar Deus na sua oração, que você está se arrependendo. Você vai se arrepender. Você está entendendo? Do seu pecado, da sua conduta, né? Do seu comportamento. Você está entendendo? No meio da sociedade, da sua família, com o seu marido, com a sua esposa, né? Com o tratamento com os filhos. Você está entendendo? Você vai fazer isso, meu irmão. Você vai se arrepender. Você vai perceber que a sua oração, ela vai prolongar nesse período de tempo. Então você precisa de fazer isso. Então você vai se arrepender. Primeiro nível, arrependimento na oração. Está entendendo? Segunda condição da segunda escala é se revestir.
revestir. O que é isso, pastor? Você vai se revestir, meu irmão. Você vai orar a Deus e você vai lembrar uma condição mais fácil, né, mais rápida, mais delicada e poderosa ao mesmo tempo. Você vai lembrar do apóstolo Paulo falando aos Éfesos, na sua carta, né, aos Éfesos, no capítulo número 6. Ele diz assim: quanto mais, irmãos, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar preparados contra as ciladas do diabo. E tendo feito isso, ele disse: ficais firmes. Então você vai fazer o quê? Você vai se revestir. Aí ele fala da sandália, do centurião, fala da coraça da justiça, fala do escudo da fé, da espada do Espírito, do capacete da salvação. Você vai se revestir do poder de Deus, da armadura de Deus. Você está entendendo? Aí você vai pedir unção a Deus, aí você vai pedir poder a Deus, porque a unção vai gerar o poder. A unção, meu irmão, a unção é o quê? É a presença do Espírito Santo. E como que ele te enche? Ele derrama a sua Shekinah. Shekinah é uma coisa, glória é outra coisa. Shekinah é presença, glória é kavod, é diferente. Você está entendendo? Então você vai se encher da presença de Deus, aí vai manifestar a unção do Espírito Santo. Manifestando a unção do Espírito Santo, você vai receber poder de Deus. E quando você receber poder de Deus, ele vai manifestar autoridade, trazendo comportamentos de ousadia, trepidez, coragem. Você está entendendo? Você vai conseguir se revestir. Então, segunda condição da segunda escala é se revestir da presença de Deus, do poder de Deus, da unção do Espírito Santo de Deus. Quando você fizer isso, você vai poder passar para a terceira escala. Qual é a terceira escala? Que é o terceiro nível. Você vai conseguir entrar no nível de guerra espiritual. Então, arrependimento, revestimento e agora batalha espiritual, meu irmão. Aí você, pode bater de frente com o seu adversário, você pode falar o nome dele, você pode citar o nome da situação, você vai colidir com a situação, você vai ao encontro da situação, você está entendendo? E você vai chegar para ele e falar assim: eu não aceito isso na minha vida, porque Deus determinou que a vitória é minha, que o milagre é meu, que eu tenho promessa, que eu carrego a marca da promessa, que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, que você foi lavado uma vez e remido pelo sangue do Cordeiro, e se há poder neste nome, você pode todas as coisas daquele que te fortalece. Você está entendendo? Aí você entra no nível de batalha. Você está entendendo? Por quê? Porque você vai ver as pessoas orando, aí as pessoas começam a orar, aí Deus vai tocando fulano, Deus alcança o presídio, o Senhor toca as pessoas no hospital. Meu irmão, pelo amor de Deus, meu filho, pelo amor de Deus, você tem que ter consciência do que você está fazendo. Você tem que ter consciência do que você está falando. Como é que você vai canalizar essas informações? Por mais humilde, por mais simples, por mais pequenino que você seja na presença de Deus. Eu sou o menor da casa de Jessé. Eu vou pregar nas igrejas, pessoas me chamam de missionário, outros me chamam de evangelista, ou chamam de pastor. Não estou nem aí, você está entendendo? Eles dizem: ai, dá honra a quem tem honra. Meu irmão, fica a seu critério. Eu sei quem eu sou em Deus. Você está entendendo? Eu sei o chamado que Deus tem na minha vida. Eu sei a proposta de Deus na minha vida. Eu sei qual é a vontade de Deus na minha vida para que eu faça. Você está entendendo? Então nós temos que saber como atuar na presença de Deus. Então você tem todos os recursos de Deus. Olha só para você ver que interessante. O apóstolo Paulo falou em uma das suas cartas aos Coríntios, que é a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12. Você está entendendo? Capítulo número 12, o versículo número 1, está escrito lá assim: além, ou quanto mais, irmãos, não quero que vós sejais ignorantes acerca dos dons espirituais. Ele falou isso lá, está escrito. Aí ele disse assim: porque há diversidade de dons, ele disse no mesmo versículo, há diversidade de operações, e ele disse também, há diversidade de manifestações. Dom, manifestação e operação. Dom são as ferramentas de Deus
que são aquilo que é dado para você quando você busca a presença, a intimidade, o poder de Deus, uma vida de relacionamento com Ele. Quando você busca, Ele te dá os recursos que você precisa para fazer o querer de Deus, em todos os aspectos, Você está entendendo? Quando você usa esses dons, Ele opera, porque tem diversidade de operações. Aí tem pessoas que usam a toalha ungida, pessoas que usam a água ungida, pessoas que jogam o paletó, pessoas que usam som, né? Som de ferramentas, né? Simbolizando a operação de Deus, que na verdade não é isso. Tem que ser outra questão para explicar. Mas Ele também faz isso, está entendendo? São os recursos que Deus fornece para cada um de nós. E Ele disse, e há diversidade de manifestações. Então, meu amigo, você tem tudo o que você precisa para ser bem sucedido na sua oração. Amém, querido? Para ser bem preparado na sua oração. Para você alcançar um nível diferenciado na sua oração. Talvez você está orando e a sua oração está meio baqueada, a sua oração está meio xoxa, né? O seu nível de relacionamento na oração não está alcançando muita coisa. Você está entendendo? Você precisa trabalhar isso. Então pega essa palavra aí, pega esse vídeo aí, você que vai ouvir via rede social, via WhatsApp, né? Twitter, Facebook, né? No nosso canal de TV, camen.tv.missão. Você vai ouvir lá. Compartilha, comenta sobre isso, pode mandar sua mensagem lá para a gente poder mandar uma réplica para você, para a gente poder ali discursar também, tentar chegar na condição que você precisa ser preparado, porque o nosso ministério está aqui para isso, para preparar pessoas, você está entendendo? Em espírito e em verdade, com poder, com ousadia, com autoridade contra o seu inimigo, você vencer as guerras espirituais. Está entendendo? Porque a sua luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestade que atuam nas regiões celestiais. Amém? Deus te abençoe. Deixa eu só falar uma coisa aqui séria para você. A palavra que se caracteriza mundo espiritual significa mistério. Palavra que dá característica à palavra mundo espiritual é a palavra mistério. Mistério é o quê? Mistério é trazer aquilo que estava oculto à visão e aos olhos e ouvidos de quem não sabia, porque estava oculto. Você está entendendo? Então a palavra mistério é isso. A palavra mundo espiritual é isso, é mistério. Então quando você lança, você está entendendo, uma palavra aqui na terra, no mundo espiritual, o que acontece? O mundo espiritual, ó, pega a sua palavra e segura. Aí no mundo espiritual, que é mistério, há um poder que rege o mundo misterioso, que é o mundo espiritual. Qual é o poder? É o poder de Deus. Aí esse poder, ele pega a sua palavra e o mundo espiritual, que é a palavra mistério, que é mistério, ele tem o poder de transformar aquela palavra naquilo que você determinou diante da sua fé. É isso que acontece. Você está entendendo? Deus, eu preciso do milagre da cura. Senhor, eu determino a vitória na vida do meu irmão. Senhor, eu determino a resposta na vida daquele juiz, daquele advogado, daquela enfermeira, de tudo que você lançar lá no mundo espiritual, ele traz de volta transformado pelo poder que rege o mundo espiritual. E a vitória chega na sua vida. A resposta de Deus chega na sua vida. Agora, se a sua oração for fraca, se a sua oração for inválida, for pobre, for pequena, for confusa, aí os espíritos pegam ela no mundo espiritual e eles não deixam o poder transformar, eles neutralizam, segura. E você não alcança a resposta, meu irmão. Meu irmão, desperta para como que você tem que lutar contra os seus
adversários, os seus inimigos são espirituais. E Deus tem te dado ferramentas espirituais para você vencer as suas batalhas. Amém? Deus te abençoe. Eu quero liberar 3 condições para você derrotar o seu adversário na sua oração. Primeiro, há poder no nome de Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 1 em diante. E sobre ele foi sujeitado, e ele tomou o poder, o domínio sobre tudo. Principado, potestade, espíritos opressores, ossos celestiais da maldade. Tudo está no controle de Jesus. Quando você determina a poder no nome de Jesus, no nome poderoso de Jesus Cristo, no nome poderoso de Jesus Cristo, tudo que está à volta no mundo espiritual tem que ouvir e obedecer a voz de Jesus e tem que ser transformado. Amém? Segunda palavra, há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus me purificou, te purificou e nos purifica de todo o pecado. O nome de Jesus é poderoso. O sangue de Jesus purifica pecado. Você está entendendo? Quando você lembrar de João Batista ungindo Jesus no batismo das águas para arrependimento, ele batiza o Cordeiro de Deus. Quando ele batiza Jesus, imediatamente Jesus sai depressa de dentro da água. Você está entendendo? Aí uma pomba, simbolizando o Espírito Santo, desce sobre Jesus e ele é cheio do Espírito Santo. Após ele ser batizado, ele buscou ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Se Jesus ficasse dentro da água, lá no Jordão, quando ele foi batizado, o Espírito de Deus talvez não descia. Por quê? Ele estava sendo batizado para arrependimento. Aí eu fico me arrependendo. Jesus saiu depressa. Lê lá para você ver. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, se eu não estou enganado. Lê lá para você ver. Você vai ver Jesus saindo depressa de dentro da água. Quando ele sai, a pomba vem e desce sobre Jesus e Jesus é cheio do Espírito Santo, ou seja, cheio da presença de Deus. Aí a Bíblia diz que agora Jesus está cheio de poder de Deus. Está entendendo, meu irmão? Então, quando você determinar há poder no nome de Jesus, o mal tem que obedecer. Há poder no sangue de Jesus, tem poder. Todo mal tem que cair. Você pode gritar: fogo do Espírito Santo, poder do Espírito Santo, poder de Jesus Cristo, em nome de Jesus, sai! E tem que sair todo mal. Amém? Deus abençoe a sua vida. Pastor evangelista Douglas Lobato, Ministério Camen, Catedral do Avivamento, o ministério, a missão é nossa. Fazendo a diferença no mundo espiritual. Essa é a palavra, fazendo a diferença no mundo espiritual. Deus abençoe. São 20 minutos de mensagem edificando a sua vida. Canal camen.tv.missão. Um abraço, Deus abençoe em nome de Jesus.